Meus queridos, a paz do Senhor, agradeço a Deus, né, por mais um espaço aberto para todos aqueles que estão me assistindo, né, acessando este canal, que me acesse e se inscreva neste canal, né, para que essa obra venha a ser estendida, né, para que essa mensagem venha a ser entrada assim, nos seus lares, né, para que o Senhor faça um mover na vida de cada um de vocês, né? Meus queridos e amados, eu vou deixar uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra em Lucas 7, versículo 11 primeiro, né? O tema fala, é o filho da viúva de Naim. E diz assim a palavra: E aconteceu pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, e que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela lá uma grande multidão na cidade. E vendo o Senhor, move-se de última compaixão por ela, e disse: Não chore. No mesmo capítulo, meus amados, aqui no capítulo 14, né, versículo 14, do mesmo no mesmo livro, né, de Lucas, capítulo 11, versículo 14, na parte B, Jesus disse, né, menino, a ti te digo, levanta-se. E o menino começou a mexer as mãos, os braços e começou a falar. E Jesus, vendo esse mover desta criança, pegou em seus braços e entregou à sua mãe. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra, né, nos traz aqui traz o mover da palavra do mover do Senhor nessa noite, né? Essa viúva, ela era uma viúva que só tinha um filho, né? Ela tinha perdido seu esposo e só restava o filho, né? E aí esse filho morreu. E Jesus passando, né, nessa cidade, passando pela porta dessa cidade, ele assistiu, ele viu, né, do outro lado, aquela multidão de pessoas. Ele viu aquela multidão com esse cortejo, né, nessa multidão. Então Jesus, ele se aproximou mais da porta da cidade, né, e, e começou a acompanhar, né, essa multidão, né. Então ele alcançou aquela mãe chorando, né, porque o seu filho tinha morrido, era a única coisa que ela tinha, era aquele filho. Então ele disse para ela, né, que ela não chorasse, não chores mais. Teve compaixão daquela mulher, daquela viúva, e disse: Não chores mais. Então Jesus, né, se aproximou-se daquela criança que estava naquele cortejo e disse, né, aqui te digo, levanta-se. E aquele menino levantou, mexeu as mãos, mexeu os braços, né, e começou a falar. Então Jesus tirou aquela criança onde estava, né, deitado, aquele cortejo levando ele para o sepultamento. Então Jesus pegou aquela criança, né, que já estava falando, se mexendo, e entregou à sua mãe, né? Então, meus queridos e amados irmãos, nessa passagem a gente vê, né, que o mover do Senhor, né, como ele trabalha na vida do seu povo, né? A palavra do Senhor diz, né, que ele é o socorro bem presente na angústia. E essa mulher, ela estava muito angustiada, né? Seu único filho, né, foi morto, seu esposo já tinha morrido, só restava o filho, né? E era filho único. E Jesus, ele foi, né, apareceu nesse cortejo, essa mulher ia passando com o discípulo
e parou nesta cidade de Naim, né? Quando ele viu essa viúva, né, que estava chorando e o seu filho estava levando para o sepultamento. Aí Jesus teve de minha compaixão, né? Jesus teve a última compaixão desta mãe e esperou essa criança se ressuscitar, né? Mandando, falando para essa criança, a ti te digo, levanta-se. E essa criança se levantou, né? Se levantou daquele lugar que ele estava deitado. E Jesus falou, né? Deixou aquela criança se ressuscitar. Aquela criança começou a mexer os pés, mexer as mãos, mexer os braços e se levantou falando. E aí o Senhor pegou aquela criança e entregou no braço da sua mãe. Então, meus queridos e amados irmãos, essa passagem nos traz, né, uma realidade nos dias atuais de hoje, né, que a mãe que está passando, né, pelo um problema com seu filho, né, que acha que o seu filho não vai ter solução, não vai ser ressuscitado. Jesus ressuscitou essa criança. Já estava indo para o sepultamento. Já estava saindo da porta da cidade. Já estava saindo da porta da cidade para ir para o seu sepultamento. Jesus visitou aquela criança, né? Aquela criança saiu de onde estava e começou a falar. E o Senhor entregou a mãe, a mãe daquela criança. E nessa forma nós vemos, né, meus amados, que às vezes nós temos o filho, que ele está morto, os pais acham que não vai ter mais solução, né, que já morreu, né, mas Jesus, ele é a ressurreição. Ele passou naquela cidade e, e visitou esta criança, entregou para a mãe, né? Ele foi cancelado, né, aquele funeral, porque a criança voltou a falar, né? Mexeu os braços, mexeu as mãos, mas aí ele foi até o encontro dessa mãe, essa viúva de Naim. Falando sobre essa viúva, meus amados, a viúva de Naim, nessa cidade de Naim, falando nessa passagem, né, dessa viúva de Naim, era porque ela era uma viúva daquela cidade, né? Essa cidade de Naim, havia essa viúva, né? Aconteceu esse fato com esta viúva. Então foi dado esse nome, né? A viúva de Naim. E ali, meus amados irmãos, né? Essa criança se ressuscitou, o único filho que ela tinha, já tinha perdido o esposo, né? E Jesus, ele entregou aquela criança nas mãos da mãe, né? Com vida. Então, meus amados irmãos, não se desanime, né? Se você está com seus filhos nas drogas, está com seus filhos perdidos, você acha que não vai ter mais solução para aquelas mães que estão chorando, né? Jesus disse aqui nessa passagem que falou para aquela viúva, não chore. Então, entregue a sua situação a Jesus, entregue o seu problema a Jesus, que ele vai resolver. Mesmo que seja uma causa perdida, uma causa que você acha que não tem mais solução, mas Jesus, ele é a solução. Ele diz, né? Ele falou para aquela viúva, não chores. E ela não chorou mais. Quando Jesus entregou aquela criança com vida, né? Foi cancelado o cortejo, foi cancelado o funeral. E eu agradeço essa oportunidade dos irmãos, né? Os irmãos me acessem, se inscreva no meu canal. Vou ficar muito grata aos meus irmãos e àqueles que estão me assistindo, né? Para me ajudar nesta obra, né? Para que seja estendido essa palavra, né? Que esse trabalho venha alcançar vidas, né? Venha restaurar vidas que precisam ser restauradas através da palavra, né? Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Que estão me acessando, está ouvindo, né, a palavra, e que se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe e venha ter um dia abençoado na presença do Senhor.